difícil do que ao vivo. Faz de conta que tá ao vivo. Nervosa. Fala assim, ó, 1, 2, 3 ao vivo. Pronto, aí... Por trás de toda mulher forte, existe uma história que merece ser ouvida. E assim nasce o Nexa, um espaço onde você pode compartilhar suas histórias, experiências, se sentir à vontade para contar tudo aqui com a gente. Prazer, eu sou a Paty. E eu sou a Thay. E hoje nós estamos aqui recebendo a Adriana Moura para aprofundar o papo sobre mente e equilíbrio de uma vida mais saudável. Gente, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Eu estou muito, muito, muito feliz. Me sentindo lisonjeada de estar aqui logo nos primeiros episódios de vocês, né? Fico muito feliz, tá? Uma honra estar aqui. Tomara que eu supra aí as expectativas de vocês. Sim, nós estamos muito felizes também em receber você aqui. Muito obrigada por receber o nosso convite. Você é uma pessoa extremamente especial, tanto para mim quanto para a Paty. Sim, com certeza. E eu acho que não tem nenhuma outra pessoa que vai descrever tão bem assim sobre saúde, sobre abrir portas de um mercado tão, eu falo assim, tão novo para a mulher quando você entrou no meio, tanto pelo esporte quanto sobre saúde. E agora eu quero saber de você, né? A gente começa, quem é a Adri? Conta como que você chegou onde você está hoje, toda a sua experiência, bagagem que você pode compartilhar aqui com a gente. A gente quer saber tudo, sem cortar nada. Preciso de um papel e uma caneta aqui pra eu não esquecer onde é que eu tô e onde é que eu vou estar daqui a pouco. Mas qualquer coisa a gente grita do Giovanni, que ele tá aqui no bastidor, entendeu? Eu começar falando um negócio, quando eu menos espero, eu tô em outro e não sei por que eu tô falando isso. Se acontecer, não, a gente tá aqui pra isso, pra se ajudar. Fica tranquila. Conta pra gente, quem que é a Adri? Cara, como é difícil falar da gente, né? Nossa, essa é a pergunta mais difícil, né? Nossa, é muito difícil mesmo. Tinha que ter me preparado. Quem é a Adri, cara? Vamos começar com outra pergunta. Pode chorar, tá liberado também, tá? Cara, quem que é a Adri? Fleumática. Pronto. A Adri é uma pessoa com temperamento fleumático. Acho que isso daí já pode pular para a próxima pergunta. Quem que é a Adri no personal, esposa, na vida, amiga? Vamos começar com a Adri mulher. De onde você veio? Você é de Sinop? De onde que você veio? Como que chegou, você se tornou a Adri de hoje? Eu não sou de Sinop, nasci em Matupá e morei em Sorriso. E tem 15 anos que eu moro aqui, desde 2012. Quase uma sinopense já. Quase uma sinopense, sim. Dá pra considerar. E tô na área, na musculação desde 2012, 2013. Logo que eu mudei para Sinop, eu já entrei nessa vida. Acho que hoje, o que vai mudar muito, assim, até de um roteiro do que eu sempre respondi quando as pessoas me perguntavam Adri, como foi que começou ou como que você entrou nessa vida? Para falar a verdade, aqui eu acho que de forma pública vai ser pela primeira vez que o roteiro vai ser diferente. Uau. De verdade mesmo, porque assim, sabe quando é muito do mesmo, a resposta ela é automática, porque assim, como que eu, pulando um pouco assim da parte da minha vida, eu cresci com a minha família, tive o meu pai, minha mãe presente, fiz o ensino fundamental, o ensino médio, e vim para Sinop. Você veio pra cá pra estudar? Eu vim pra cá para estudar. Tinha passado em enfermagem na época que eu mudei para Sinop e não fiz enfermagem porque eu quis entrar na parte da educação física. Isso é uma longa história. E tá tudo bem também. Mas não tinha interesse, na verdade, nem em educação física, mas foi algo que o destino levou ali para aquele caminho. Uhum. Mas assim, o que eu falo para vocês, o que dessa vez vai mudar o roteiro de como comecei em outras ocasiões públicas, vamos dizer, talvez em outro podcast, em algumas redes sociais, se alguém me perguntou assim, Adri, como começou a musculação, ou como que você entrou nessa vida? Eu ia dizer que, eu comecei a musculação e foi algo que me pegou muito, e aí um dia alguém me convidou para trabalhar, e eu fui descobrir que era isso que eu queria. E hoje eu sei que, na verdade, a história vai muito mais além. Hoje eu vejo num outro contexto assim um propósito atrás exatamente. disso tudo. E eu nunca vi isso na minha vida, na verdade, nunca enxerguei.
E de um tempo para cá, mudou, porque eu vi o quão foi diferente para eu chegar onde eu tô aqui. Eu fui criada em um lar evangélico, sou evangélica desde que eu nasci, me afastei da igreja quando eu tinha meus 17, 18 anos, e nunca mais eu voltei a frequentar a igreja e nem ter contato com pessoas evangélicas, assim, no meu meio não tinha. Só que quando eu era criança e adolescente, na época da escola do ensino médio, do ensino fundamental, eu nunca participei de atividade física na escola, porque eu não podia. Na igreja que eu frequentava, por uma questão de doutrina religiosa, né, de crenças, nunca participei de atividade física. Então, na aula de educação física, por exemplo, eu nunca fiz uma aula de educação física na escola. Enquanto os meus colegas faziam aula de educação física, eu tinha que fazer um relatório do que estava acontecendo. Nossa. Para poder, porque não podia. Uau. É assim, hoje quando eu converso assim, porque eu tô falando isso que de forma pública é a primeira vez que eu falo isso. Mas você era de qual religião? Eu era da Assembleia de Deus. E até hoje, na verdade, muitas não podem, né? Não permitem. E é um mundo, assim, muito vasto, porque às vezes a pessoa vai escutar isso e vai dizer, não, mas não é assim, eu sou de lá. Em alguns lugares que eu sei, porque eu estou ali no meio ainda, eu sei que não pode. Mas aí, trazendo para a Adri de hoje, para quem eu me tornei, tudo tem relação com aquilo lá. E quando eu converso alguma coisa do tipo com alguém, as pessoas falam assim, então hoje por isso que você tá nisso, né? Porque você... Não é por isso que eu tô nisso. Eu nem sei se eu queria fazer aquela época educação física. Eu sei que eu não podia. Mas dizer se eu queria, não sei se eu queria. Mas aí hoje eu olho para trás e vejo assim que tudo foi um propósito muito grande, porque eu nunca quis fazer educação física. Mas na minha infância, na minha adolescência, eu não podia. Uma coisa que quem viveu isso ou quem vive vai entender. Eu entrei em disciplina uma vez na igreja por eu ter ido fazer uma aula experimental numa academia. Eu tinha 16 anos. E eu fiquei afastada ali 3 meses, né? Fiquei de banco porque eu tinha que fazer uma aula experimental. Então, saí da igreja, fui pro mundo, fiquei afastada totalmente. Foi nessa época totalmente. Que você saiu da igreja? Foi depois, foi uns 2 anos depois. Ah, tá. Foi depois que meu pai faleceu. Então, meu pai faleceu, eu saí da igreja e nunca mais voltei. Voltei agora, vai fazer 3 anos. E fiquei afastada desde então. E aí, eu fui pra academia, vim pra Sinop, fui pra academia, comecei a fazer musculação. Só que eu falo que hoje, eu estar onde eu estou e dizer que o meu relato é diferente é porque, assim... Eu identifiquei e conversei com algumas pessoas. Quando a gente está eu vou voltar ali. Mas quando a gente está vivendo o nosso mundo na nossa bolha, a gente acha que não tem isso lá fora. Não tem esse pensamento mais. As pessoas já... o mundo está muito mais evoluído. As pessoas já... E quando a gente sai da nossa bolha, vive e vê que tem um mundo extenso lá fora, pessoas vivendo coisas que a gente não vive, totalmente diferente. E isso me fez enxergar o quanto tem muita gente lá fora que vive como se eu tivesse nos meus 16 anos, não pode. E por que eu tô aqui hoje? Tipo assim, fui totalmente afastada de esporte quando eu era criança e adolescente, jovem, e hoje eu tô no meio da musculação, sou uma atleta de fisiculturismo, sou personal trainer, e hoje eu sou cristã, sou crente, e continuo tendo a vida no meio do esporte como eu tive, só que hoje eu vejo quantas pessoas estão se limitando lá fora, que veio conversar comigo, que conversa, que falam e que acham que não pode estar ali naquele meio e também ter uma vida com Cristo, com Deus, por conta daquele meio, porque eu por anos vivi assim, eu não achava, porque para mim, na minha cabeça, assim, um dia eu for para a igreja, eu tenho que largar tudo isso. E aí, por isso que eu falo que hoje muda o roteiro, porque não é porque eu comecei a fazer uma academia e comecei a ganhar um corpo legal, e aí as pessoas começaram a me chamar para treinar elas, e eu fui e descobri que isso que eu gosto. Não, vai muito além disso. Tipo, Deus me colocou em um lugar, me fez passar por uma experiência que hoje me faz entender pessoas que estão afastadas, uma geração, que é a geração da minha idade, de muita gente que viveu isso que eu vivi, estão longe, que não conseguem ter uma vida com Deus, ter uma religião, religião não sei, entende? Porque, tipo, não sei se é certo nem dizer... Ter uma intimidade com Deus. Isso, ter uma intimidade com Deus, vivendo uma vida assim. Muita gente pode dizer, nada a ver, gente, da onde? Mas sim, real, tem muita gente, e eu sei porque eu converso, e não podem. E
pode. Então, assim, Deus me tirou desse... Ele me fez viver isso aqui, me trouxe para um processo de cura, de entendimento, de libertação das minhas crenças, para hoje estar no meio e poder mostrar Cristo nesses lugares também, dizer que ele tá ali. Então, não foi só porque eu gostei da musculação e fui, não. É um propósito. Não é porque foi amor à primeira vista. Não. Eu vejo muito em você um propósito que Deus está levantando por uma necessidade, tanto dessas pessoas que estão afastadas e que estão afastadas porque foram ali, de certa forma, negligenciadas, talvez, pelas instituições e não conseguem entender que se cuidar é diferente de não pertencer a Deus em si, não é nenhuma religião, a Deus. E também de quem está dentro da igreja e acredita que, por ser crente, por ter um relacionamento com Deus, pode negligenciar a saúde, sabe? Então, olha o quão grande pode ser o teu propósito dentro deste lugar. Tanto para mostrar que quem está fora, você está lá dentro por quem você é e para mostrar que aquilo foi vencido. E também para quem está lá dentro, olhar e falar assim, poxa, eu acho que tá tudo bem eu cuidar da minha saúde. Na verdade, talvez é bem por aí, sabe? Eu preciso, talvez, olhar para minha saúde de uma forma diferente. Então, é muito bonito isso. Sim. E eu vejo isso dentro eu também, né? Me converti recentemente. E eu vejo dentro da minha igreja algo muito necessário de ser trabalhado. A visão de quem tá lá dentro... Quebrar a barreira, principalmente para nós mulheres, porque eu acho que a religião, ela vem trazendo consigo, né, tipo, você é casada, você é mãe, você é crente, você não pode se priorizar, sabe? E você sente que isso acontece, tipo, depois que você entrou para a igreja, por um exemplo, a procura por mulheres dentro da igreja, você viu isso sendo quebrado? Nossa, como? Muito. E por isso que eu falei do lance da bolha. Na minha cabeça, cara, como o mundo modernizou, todo mundo tá buscando cuidar da saúde mais. Não, depois que eu entrei pra igreja, a busca das mulheres que são crentes aumentou muito mais e eu não sabia. Eu não sabia que tinha essa necessidade, essa visão delas mesmas, porque querendo ou não, existe um tabu entre religião e esporte. Existe. Pode não parecer a realidade de muita gente, mas para muita gente, que não é pouca, é forte. E eu vi, sim, a procura das mulheres da igreja aumentou demais. E aumentou, até mulheres que já me seguiam, que já conheciam o meu trabalho, não me procuravam antes, por eu não ter uma vida cristã, elas não me procuravam, não queriam. E depois que eu passei, tipo assim, começou a ver ali, opa, como assim eles? Porque uma coisa também, acho que o nosso testemunho conta muito, né? Sim. Não adianta você só dizer que é crente, você tem que agir, mostrar Cristo naquilo que você faz. Exatamente. E a procura pelas mulheres, das mulheres de igreja, e de todas, não é só da minha, não. Aumentou bastante. Procura de mulheres da Igreja Assembleia mesmo. Aumentou muito. Uau. Aconteceu de eu estar no meio de um aconteceu um episódio que, na verdade, não era nem um café. Eu estava em um velório. E era de uma pessoa da Assembleia. E era tudo mulheres bem de mais idade. As que vieram conversar comigo tinha mais de 50 anos. Tinha mais de 50 anos. E aí, falando sobre, menino, eu te sigo, como eu queria poder fazer. E não podem. Elas não podem mesmo. Não adianta eu buscar meios e... Tanto que houve, eu buscando meios e falando, mas e se for assim? Mas se você fizer assim? E se você for com roupa tal? Não pode, por causa da vestimenta ou por causa do ambiente em si da academia? Ou tudo junto? É vaidade. Pela crença de que se Isso, cuidar no caso vaidade. dela, é vaidade. Então, nesse dia... em específico que foi, eu falando, ainda entrei na questão da saúde. Não, tem muitas coisas por trás, entende? Se fosse falar que iria ir para outro lado, mas literalmente é por conta de vaidade. É vaidade, você não precisa disso. Então, assim, é um lugar de interior, é um lugar onde é mais fechado mesmo, mas aconteceu, um episódio que aconteceu, esse foi recente, deve ter uns 3 meses, 4 meses mais ou menos, eu estava conversando com uma conhecida minha de muito tempo. Nós crescemos juntos em Matupá. Quando eu era de lá, encontrei ela. E aí ela falou que estava vindo para Sinop, queria para Sinop. Ela queria fazer atividade física e tal. E ela é da igreja até hoje. Ela nunca se afastou da mesma, né, da Assembleia. Só que ela me contou o caso do irmão dela, que mora aqui em Sinop. E ele é da igreja, né, da Assembleia. E ele foi no médico
e o médico recomendou para ele atividade física. E ele, por questão de saúde. E o caso dele é uma questão de saúde que ele precisa mesmo fazer educação física, atividade física. E aí ele não pôde fazer. Ele foi no médico, ele pegou um receituário onde estava atividade física, recomendação médica. Ele não pode fazer. A igreja não liberou. Ele não pode fazer. Então, assim, ó, isso é coisa recente aqui na nossa cidade, entende? E eu sei que isso está tão distante de muita gente de pensar que é, mas imagina, para uma pessoa não, tipo, é limitante demais. E não é só limitante à saúde, a tudo, é limitante até para a própria crença, né? Tipo, então a procura de mulheres da área. E eu fico muito feliz por isso, muito feliz, porque eu sei como que é, porque eu já tive lá no meio, sabe? Onde eu era que julgava também, onde eu era a pessoa que cuidar de corpo não, Não precisa. Não, é pura vaidade. E hoje saber que essas mulheres já procuram, que elas já veem, e ainda mais os médicos, né? Em consultas, todo médico já recomenda fortemente hoje atividade física para tudo. Vai no nutricionista na atividade física, vai fazer um exame, uma consulta em qualquer área de especialidade, tem que ter atividade física. Então, isso é muito bom, né? Porque ajuda. Mas a procura aumentou muito. E você percebeu o quão importante foi o seu posicionamento como mulher cristã, se posicionando nisso? Você percebeu como que as mulheres se inspiraram em você ali? Como é importante a gente colocar em prática aquilo que a gente fala, né? Que a gente vive. Você, como ali, treinando, você tem a sua rotina de treino e tem a sua rotina como cristã, né? E você se posicionou nisso. É uma palavra que eu levo muito para os meus clientes, para minhas amigas. Eu falo, gente, vocês têm que ter posicionamento. Independente do que você atua. Você trabalha com estética, você vai se posicionar do jeito que as pessoas querem que vejam você ali, né? Como uma profissional que entende do que está fazendo, falando. E é a mesma coisa no seu ramo. Você se posicionou muito bem ali como uma profissional de personal e como cristã. E você conseguiu juntar trouxe esse seu propósito ali. E eu acho isso importantíssimo. Você se posicionar com verdade. E pra você, como que você se sente percebendo que você trouxe esse posicionamento e as mulheres vieram até você? Essa é uma grande responsabilidade, na verdade, né? Porque você atraiu e manter ali isso, a sua rotina, o que você faz. Qual que é esse sentimento que você tem? Eu até ouvi você falar agora, assim, como você se posicionou. Eu não me via como posicionada ainda, dessa maneira. Tipo, tanto que eu levei um tempo a ser tratada. Em mim, isso. Pra entender o que estava acontecendo. Muito. Pra entender, tipo, como que dá pra eu dizer pra não ficar mal interpretado. Eu entrei, cara, me converti assim, vivo uma vida com Cristo de uma forma leve, maravilhosa. E sei, na minha cabeça, eu sei o que é e o que não é, e que não está limitado a uma doutrina de igreja. Mas eu me coloco à disposição, assim, do Espírito Santo, de Deus, para Ele me direcionar. Se Ele quer que eu esteja ali, eu vou estar. Se Ele não quiser que eu esteja ali, tá tudo bem, eu saio e vou para outro lugar. Mas eu demorei muito tempo para me posicionar. Eu não me vejo ainda posicionada nisso. Eu queria entregar muito mais em relação a isso. Para dizer a verdade, eu acho que eu tô me posicionando agora. Tipo, nisso. Eu acho que eu tô me posicionando agora mesmo, porque eu me afastei de muitas coisas, mas eu não diria que eu me afastei porque eu quis. Aquilo foi um tratamento. Exatamente. Quando eu entrei para a igreja, me afastei de muita gente, pessoa se afastou de mim, eu me afastei, eu deixei de fazer muitas coisas que eu fazia, e eu via isso como algo ruim, mas não é. Tipo assim, a gente se coloca à disposição de Deus para fazer as coisas, então Ele vai trabalhar ao nosso redor, né? Ele vai trazer pessoas, Ele vai afastar pessoas, e Ele vai tratar a gente da maneira dele. Certeza. Mas dizer que eu me posicionei dessa forma, eu ainda me vejo muito falha nisso. E o desejo do meu coração, muito forte, é me posicionar muito mais com isso. Muito. Mas você deu um grande passo, né? Eu espero que sim. No meu ponto de vista, acredito que o da Thay também, não sei. Se tem uma coisa que eu quero alcançar, de fato, é isso. Hoje eu acho que o meu objetivo, assim, talvez você até responda, quem é a Adri hoje? Cara, eu quero muito alcançar as pessoas que estão presas naquilo que eu estava.
sabe, de religião, tipo de, não, graças a Deus, hoje a igreja que eu tô, o nosso pastor, ele é extremamente esportista, ele é do esporte, a igreja vive, ele tem que fazer atividade física, mas legal. eu demorei muito para me posicionar, porque eu precisava, as crenças na gente, Paty, ela é muito forte, mesmo a gente sabendo que não é aquilo, mesmo você sabendo que não é daquela forma, que não é do jeito, ela tá tão enraizada, porque é coisa que é impregnada quando a gente é criança. Então, essas coisas, elas ficam profundas. E aí a gente sai na superficialidade. Mas quando você tem que confrontar essa realidade, ela é profunda, ela ainda tá lá. Vai passar 30 anos e ela ainda tá lá. Então, eu tive que lutar por muito tempo dentro da igreja, mesmo tendo um ministério lá dentro, mesmo eu querendo trazer essas pessoas para perto, eu tinha minha dificuldade de trazer para perto, porque ainda assim existia um passinho em mim que eu achava que, cara, é melhor não envolver isso. É melhor não mexer nisso. Tipo, se elas quiserem vir, tá tudo bem. Hoje eu faço questão de ir lá e buscar. É como se eu quisesse, não, vou arrancar você daí. Eu quero que você venha e faça. E hoje, tipo assim, é um desejo ardente no meu coração isso. De alcançar pessoas que se privam pela religiosidade. Eu nem sei se eu posso falar isso aqui assim, dessa forma, mas literalmente é isso. Porque não tem palavra bonita, eu acho, pra isso. É a verdade. Tipo, é religiosidade. Assim, e são tantas. Não tem como você pincelar e maquiar isso. É igual assim, cada um tá no seu propósito, né? Tipo, vocês aqui com o podcast. Gente, quantas mulheres vão vir aqui e vão falar e elas mesmas falando vão se curar. Elas mesmas falando vão curar outras pessoas. Ó, se concretizando. Né? Ó, o que eu falei? Foi algo que nós duas comentamos, né? Sobre essa coisa de ter um ambiente para as mulheres falarem aquilo que estão dentro delas, dentro da voz da cabeça delas. Você lembra dessa fala? Sim. Falarem o que tá lá dentro, aquela voz que repete, só que ela nunca parou pra falar e se escutar e falar, cara, eu sempre fui isso. Igual você sobre o Igual você fez exatamente agora, sobre o seu posicionamento. Eu olho você, e até um pouco antes do podcast iniciar, era algo que eu tava conversando com a Paty, de pontuar, assim, o posicionamento que a Adri sempre teve. E você sempre teve. De uma profissional muito capacitada, de uma mulher muito sábia naquilo que queria fazer, muito bem posicionada, sim. Tanto é que você foi exemplo como profissional, como atleta, como mulher, como esposa, porque você é bem posicionada. Então, era algo que até ia falar, como que você conseguiu, tipo assim, foi algo que você planejou desse posicionamento, e você acabou de responder que, na verdade, nem se enxergava assim, só que você sempre transmitiu. A cabeça dela fervendo ali. Mas exatamente, esse foi um dos pontos principais quando a gente criou o podcast. Porque esse é um mal meu, por exemplo. Eu falava e eu não me escutava. Nossa primeira conversa aqui no podcast piloto, a hora que a gente começou a conversar, aí ela olhou pra mim, tá vendo? Você fala e você não se escuta. Foi aonde eu me escutei. Eu falei, meu Deus, realmente a ideia é isso aqui. É você falar e você se escutar. Porque você pode dar um conselho pra ela e esse conselho às vezes nem era nem pra Thay, era pra você. Entendeu? Isso é louco, né? A cabeça da gente às vezes fica aqui no automático, aquele looping, né? E aí você só fica ali vivendo. Mas você tá, assim, muito bem posicionada. Isso você pode ter certeza. Ai, que bom, amém. Um dos pontos que eu queria trazer com essa coisa do posicionamento é como que você conseguiu trazer o posicionamento de uma mulher casada, profissional da área da educação física e atleta, sem sofrer assédio, sem trazer essa característica da mulher hipersexualizada, porque nós duas sabemos que existe muito isso vamos colocar aí há uns 10 anos atrás, talvez era muito mais forte. Mas você trouxe essa bagagem de 8 anos atrás, 7 anos atrás, você já estava vivendo nessa realidade da mulher hipersexualizada, que era profissional da área da educação física, e mais ainda para a mulher que era atleta. Você sentiu em algum momento isso? Que você estava passando por isso ilesa? Ou não? Você passou por alguma situação que foi determinante para o seu posicionamento?
Não, em relação a essa parte dentro da nossa área, com a hipersexualização da mulher, da personal, da atleta, da mulher maromba, talvez, que às vezes a pessoa não precisa ser uma atleta para ter aquele corpo chamativo e sexualizado. Eu acredito muito que isso foi uma junção com o posicionamento do Giovanni também. Tipo assim, foi. Como que dá para eu colocar? Você fala de vocês treinarem junto ou de vocês estarem como casado. casal ali? Pode ser as duas coisas, tanto a gente treinar junto e como a gente ser um casal, mas como um posicionamento dele em como eu me ver, em como eu me sentir. Porque às vezes você vai ver mulher casada, estando do lado do marido e tá em uma necessidade de aparecer de uma forma desnecessária. Sim. E não vou dizer que isso é o caso dessas mulheres, mas talvez tenha sido o meu. Não sei como que teria sido antes do Giovanni, porque não teve o meu momento de atleta antes do Giovanni, né? Isso aconteceu depois dele. Apesar da gente ter se conhecido, eu já tinha um corpo, eu já era personal, mas o posicionamento dele em relação a mim, eu acredito que fez muita diferença. Eu era totalmente confiante. Antes deixa eu ver, se eu for lembrar de antes muito no começo, a minha vestimenta na academia abria margem para eu receber muitas coisas na academia, propostas, elogios que não eram elogios, era coisa indecente, que ele conhece isso, essa parte até, e isso condizia muito com a minha postura. Dava liberdade. E na época eu não enxergava dessa maneira, né? Na época eu só achava que ele era ciumento demais. Hoje, olhando, eu dava essa liberdade mesmo, porque eu ia pra academia, assim, eu fico pensando como que eu tinha coragem de ser personal usando aquelas roupas que eu usava. Hoje eu não me vejo, Adriane, eu não me vejo atendendo meu aluno lá no presencial de short e top. Entende? Eu não consigo, eu preciso estar de calça, eu preciso estar com uma roupa decente, assim, não que seja indecente, porque para treinar eu treino de short, treino de top, mas para o atendimento das minhas alunas, e não era assim lá atrás. Atrás eu atendia de uma forma bem, assim, de topzinho, de shortinho, e não é a visão que eu vejo hoje para mim, para o meu posicionamento profissional. E o Giovanni, ele sempre foi muito posicionado em relação a isso. O meu comportamento, ele me ajudou muito nisso. Talvez isso seja até muito legal, porque eu jamais, em outra época, diria isso também. Tipo assim, o meu orgulho, o meu ego, o feminismo que habitava em mim era muito forte a ponto de jamais dizer isso. Não diria mesmo. De que a correção do Giovanni foi fundamental para criar seu posicionamento. Isso. E hoje falo com muito orgulho. Realmente, o posicionamento dele como marido, para mim, de fazer eu me enxergar como eu sou, me fez ter esse posicionamento. Tipo, mudou minha vestimenta, mudou meu comportamento, mudou a maneira de eu pensar. Sim. E isso fez com que existe esse bloqueio aí de limitar os elogios ou limitar qualquer outra coisa que venha com falta de respeito pela minha imagem. Então, isso daí eu acho que foi determinante. O posicionamento dele comigo, me fazer me sentir mulher, bonita, amada. Eu não precisava estar usando as roupas que eu usava. E isso mudou muito. E muita maturidade da sua parte também no processo, em aceitar isso. Que processo! Eu vi esses dias um vídeo, até encaminhei pro Lucas. Quando o homem tá no processo de tirar a masculinidade da mulher e colocar ela no lugar dela. Feminina, se sentir protegida, se sentir acolhida. Eu falo porque o Lucas me tirou desse lugar. De vez em quando eu coloco o pezinho assim, também ele puxa de volta, entendeu? Você era do motoqueira, né? Exato. Era do cross, né? Empinava moto, corria de cavalo, coisinha tranquila. Pra mim foi um processo muito difícil de aceitar isso. Mas para você entender como que é importante quando a gente também se posiciona dentro de casa como mulher, como esposa ali, né? Entender isso, que eles querem o nosso bem. Não é um ciúme. Tem casos e casos, né? Sim. Mas colocando o nosso aqui na mesa, eles queriam ver o nosso bem, mostrar como que a gente pode ser vista de uma forma mais... sensível. Exatamente. Ter essa sensibilidade. E quando você falou sobre usar a calça para atender, né? Usar um outro tipo de vestimenta... Isso passa um profissionalismo da sua parte, como você tá treinando o seu aluno ali, tá de calça, tênis, uma regata talvez, ou uma baby look ali pra treinar. Você se sente mais à vontade depois que você mudou o pensamento, porque antes você sentia à vontade com a outra roupa. E tá tudo bem.
Mas como você E transformou ai a sua do cara cabeça? falar alguma coisa daquela roupa, né? Não fale do meu look. E como é que foi mudar esse guarda-roupa ali? Qual foi esse processo? Foi tranquilo? Não foi, né? Que a gente Não. tem as batalhas internas ali na nossa Sim. cabeça, a gente com a gente mesmo. Sim. A Adri, ela mudou de posicionamento de roupa, de se posicionar, assim, mais feminina, não tem tanto tempo. Tanto é que a gente brincava sobre os estilos, né? A Adri, ela não parecia uma mulher de 30 anos, com 30 anos, né? Porque ele tá pintando cabelo de laranjada ainda. Sim, ou usando umas roupas coloridas. Então, eu acho que quando eu muito. conheci ela, ela já era mais menina, então. Será? É, sim, eu acho que sim. Porque você ia treinar super maravilhosa, sempre com o cabelo impecável, arrumadíssima. Eu acho que tem dois treinar. pontos de mudança. Dessa época, nem tanto tempo, com as roupas de academia, a mudança. E a minha mudança é social, vamos dizer assim. Porque até 3 anos atrás eu não sabia nem qual era o estilo de uma mulher que comprava roupa. Eu não sabia comprar roupa. Eu não sabia. Pra qualquer situação? Não, só sabia comprar roupa de academia. Eu posso contar nosso casamento? Pode. Quem não sabe, nós A gente casamos, casou junto. casamos juntas. Nós somos compadres uma da outra. Que legal, eu sabia Vocês disso. casam no não. mesmo Sim, dia. casamos no mesmo dia. E nós fomos comprar roupa juntas pro nosso casamento. E Meu aí, vestido tá até hoje na sua casa. e aí nós fomos pra algumas lojas experimentar. A Adri assim, tipo, gente, que roupa? Não, eu pensei só no... Uma leg branca. tipo, não era de se duvidar que isso acontecesse. E nós escolhemos a nossa roupa juntas. E ali realmente era uma coisa assim, você não sabia realmente o que vestir, né? Não, eu realmente, há menos de 3 anos, eu não sabia como comprar uma roupa, uma calça, um vestido, uma blusa, eu não sabia. Eu Mas não porque sabia nem você o que era da vivia moda. o mundo da academia? Porque eu via no mundo da academia. Então não é que eu usava só leg, mas as roupas que eu usava eram roupas muito esportivas. Era uma Sim. calça saruel, uma calça rasgada Aham. com uma bota, entende? Um coturno com um shortinho jeans rasgado, sei lá, um cropped, uma jaqueta. Era assim, pra qualquer ocasião eu ia ter roupa nesses estilos pra Aham. sair. Mas aprender a comprar uma roupa. Ai, foi tão gostoso isso, né? Porque a gente. E como que foi você virar essa chave e começar a comprar... Aprender a comprar roupa? Você mudou sozinha? Você fez alguma consultoria? Teve ajuda da Thay, por exemplo, nesse processo? Como que foi? Não, nesse processo aí da Thay, a gente quase não se via, né, Thay? Não. Se via na academia, Malemar. Foi Se sozinho. viu no casamento, parabéns, assinar, Foi é isso. sozinho. Não. Não, depois foi pouco tempo, porque Bom. depois que eu saí, que eu fui pra igreja, eu me afastei muito mesmo, assim, eu me afastei, não, eu prefiro dizer assim, ó, que foi Deus me recolhendo, Você tava assim, se ó. tratando, Deus É. tava tratando seu coração. Tempo de crescimento. Cara, é assim, quando eu me converti, meu Deus, gente, ela é muito legal, cara, porque eu era muito preconceituosa, gente. É sério, eu era muito preconceituosa. Eu entrei na igreja, Giovanni é prova, eu entrei na igreja e primeiro eu não era muito do toque. Eu nunca fui do toque de abraçar e eu te amo. Não, eu te dou um presente, eu te amo e não precisa me abraçar, mas eu te amo muito. E foi Era querer assim. virar evangélica Faça um ainda. cafezinho pra você e esse vai ser o meu te amo. É. E quando eu fui pra igreja, na recepção, eu fui recebida, né, a menina foi me receber e me deu um abraço, né? E eu entrei e falei pro Giovanni, Giovanni, esse abraço nem foi falso. Aham. Porque pra mim Olha era só. assim, as pessoas vinham me abraçar e eu abraçava por conveniência, entende? Então pra mim aquilo era um abraço por conveniência, porque Era a pessoa tava automático ali ali. pra isso. Ela não tava ali porque ela queria fazer isso, ela tava ali pra isso. E não foi o que eu senti um abraço. Um Acolhimento. abraço, aham. E eu entrei. Quando eu entrei na igreja, essa tinha sido pouquíssimas vezes, desde quando eu saí da igreja, quando eu era crente da Assembleia, sei lá, talvez uns 15 anos atrás. Essa foi uma das pouquíssimas vezes que eu fui pra igreja. Uhum. E aí eu entrei e vi aquele monte de mulher linda, linda, maravilhosa, as diaconisas da igreja. Tudo montada, nos brincos, nos colar, cabelinho curto. E eu vindo com as minhas crenças de que nada disso pode. Quebrando tudo na entrada já, né? Não, eu entrei e já falei, vamos ver, o que é que isso aqui vai dar? Quero ver se tem A Deus lapada já começou nesse ali, Não, né? já povo não aí. via, já me pegou na primeira pregação, era uma assembleiana lá A gente pregando dentro da brinca igreja. que Deus pega a gente na curva, primeira. né? Aham. Então eu tinha muito preconceito com tudo isso. E na Aham. verdade eram mulheres elegantes, lindas e cheias de Deus. Assim, maravilhosa. Mas eu, com a minha. Fazendo tudo de errado no mundo,
Mas Querendo dentro da julgar. Isso. E é assim. E o pior é que é assim. A gente lá no mundo, a gente tá fazendo. Mas dentro da igreja a gente entra pra julgar. A gente, eu falo, pessoas que vêm de uma história igual a minha. Eu entrei, julguei, fiquei esperando, mas Deus me pegou ali. Foi bom. Só que eu tive um processo muito ruim nisso, porque demorou. Mas eu me coloquei... Tá, peraí. Então não me embora não. Entrei, eu fui... Eu não sei nem que roupa eu tava usando, mas o meu processo, a primeira vez que eu tive um desconforto de roupa, foi com um vestido específico que eu tinha, um vestido de tricô amarelo, midi, de alcinha, e eu ia era o mais decente que eu tinha pra ir. Então eu usava ele com uma certa frequência na igreja. Eu não ia com muita frequência, mas às vezes que eu ia, às vezes eu usava ele porque era o que tinha, era o que eu tinha. E aí eu vesti ele um dia, depois de me convertida já. Eu coloquei ele um dia pra ir na igreja e o Espírito Santo falou comigo. Eu coloquei o vestido e eu perguntava sempre pro Giovanni. Falava, amor, o que você acha dessa roupa? Pra ele tava de boa. E era uma roupa de boa mesmo. Mas eu entrei na igreja em uma fase de preparação para campeonato. Então eu tava poucos meses antes de uma competição. Então eu tava muito grande, chamava muita atenção, era tudo muito marcado. Eu nunca usei uma roupa folgada na minha vida. O que eu usava de folgado era uma calça saruel com um top. E um máximo. coturno desse tamanho. Isso. E eu fui pedir pra ele o que ele achava da minha roupa. Ele falou, tá de boa, tá bonito, vamos. E ele sempre foi muito cauteloso com as minhas roupas também. Tipo assim, sempre me ajudou, sabe? Com os feedback dele, a opinião dele estava indecente, se não, se... Só que na hora que eu olhei no espelho, o Espírito Santo falou comigo. E eu me vi entrando dentro da igreja, e no corredor que eu sentava, eu me vi entrando e vi um homem olhando pra mim do lado da mulher. Eu não sei quem era o homem, mas isso no momento em que eu me olhava no espelho com aquele vestido. Olhei de lado, e na hora o Espírito Santo falou que eu ia fazer uma pessoa pecar. Olha só. E eu era convertida, mas nem tanto, sabe? Eu tinha chego ali na igreja, já tinha ido lá na frente, mas estava ali no meu processo, entende? Que eu falava assim, não vou mudar nada. Que eu falava, não vou mudar nada. Vai ter que me aceitar assim. Vai ter que me aceitar assim. E foi mesmo, foi isso. Falei, mas eu me coloquei, Senhor, tira tudo. Arranca tudo que o Senhor não quer, porque eu já fiz do meu jeito e não deu certo. Até eu parar de beber. Eu lembro do dia que eu parei de beber, eu já tomei Santa Ceia. Meio que de ressaca. Nossa. Eu falava assim, ó, eu vou beber. E um dia que o senhor quiser tirar isso aqui de mim, o senhor tira. Mas eu não tô abrindo um tabu. Ó, abre aspas aqui também, que é assim. Não é assim, Deus, o senhor tira se o senhor quiser. Eu tinha vindo de experiência que eu tinha tentado e não deu certo, eu voltava mesmo. Vou parar de beber porque eu sou crente, eu vou parar de beber porque eu não quero mais beber. Entende? Seu Então, propósito, né, isso. com isso. Eu não vou mais fazer isso, não porque a igreja não permite, porque eu não quero mais fazer isso, porque não agrada a Deus. E Deus foi e falou comigo, o Espírito Santo falou comigo nesse dia do vestido. E eu dei esse vestido, eu não fui com ele para a igreja. E ali mudou. Só que daí foi vendo as pessoas da igreja, aquelas mulheres que eu tinha como uma referência ali dentro de cristãs e bonitas, elegantes. Eu comecei a ver e eu comecei, quero me vestir assim também. Eu acho bonito. Onde eu compro isso? Mais ou menos isso. Tipo isso. E aí foi mudando aos pouquinhos, mas foi eu, assim, foi sozinha. Meu processo foi sozinho. Não tive ninguém, assim, pra pegar e ir lá comigo. O Giovanni, que é comigo sempre. O que você acha dessa roupa? E foi indo, foi mudando. Agora não para mais. Elegantíssima agora. Exato. Mas é uma mudança muito gostosa. De um estilo de vida que eu achei que nunca teria. De algo que estava muito distante de mim. Jamais usar um vestido. Você já me viu usando vestido na nossa época? Só se fosse vestido coladinho. Não. Hoje nem gosto de vestido coladinho. Não, assim, e nada contra também. Mas assim, o ambiente e toda a mudança que Deus foi fazendo. Então, foi ajudando, colaborando para essa mudança, esse estilo aí. A Adri de hoje não combina mais com isso, né? Não. E dentro da academia também, questão de, antigamente eu gostava muito de me exibir. A gente não acha isso. A gente não acha. Eu não achava que eu tava lá me exibindo. Eu era o que eu era, o visto que eu visto porque eu gosto disso, mas talvez eu acredito que era assim, entende? Braço muito grande, perna muito grande, bunda muito grande. Querendo ou não, chamava atenção. E a gente sabe que chama atenção e você quer. E até isso, dentro da academia mudou, mas assim, as coisas foram acontecendo, Deus foi trabalhando. E eu fui permitindo, ele foi trabalhando, e eu fui permitindo e tô no processo ainda. Uau! Mas então a gente já conversou um pouco sobre você e todo esse processo e sobre essa nova fase. Dá para se dizer que você é uma nova mulher, uma nova criatura, então, tanto no mercado de trabalho, nesse sentido de posicionamento, igual você falou sobre atividade física e quebrar esses tabus dentro da igreja, quanto fora da igreja também, né? E sobre o mercado de trabalho em si.
como a forma de você trabalhar, o público que você hoje busca atingir. Hoje você vê que as mulheres estão se cuidando mais. Como que tá em questão do trabalho em si? Com certeza as mulheres hoje estão se cuidando mais, estão buscando mais. Hoje a gente não vê a academia com menos mulheres como era, né? Há 10 anos atrás, há 8 anos, a academia está lotadíssima. A estética em si, né? Sim. Tá ganhando um espaço muito grande. Um pouco, eu acho que houve uma transição, assim, na minha opinião, e talvez eu esteja errada também. Um pouco eu vejo uma transição das mulheres se cuidando mais, buscando já uma estética e saúde, saindo daquela zona de mulher dentro de casa e já indo para uma atividade física, mas ao mesmo tempo eu vejo também uma troca de custe o que custar pela estética. Então, eu acho que isso está um pouco crescente do custe o que custar para eu ser magra. Sem Vamos olhar dizer as assim. consequências. Isso, acho que está numa transição meio rápido para isso. E se eu for olhar assim, só profissionalmente, sem propósito algum, eu acho isso ótimo. Para minha área, para o mercado, isso é ótimo, porque a musculação ela não vai ser um item de luxo, ela vai ser uma necessidade de vida ou morte. Daqui mais uns anos. Vai ser. Mas se eu for olhar por outro lado, assim, para o ser humano mesmo, para o cuidado das pessoas, a gente tem muito o que fazer. A gente tem muito o que fazer porque é uma área que está se expandindo muito. Custe o que custar a minha estética. E você acha que por você ter esse posicionamento de uma ex-atleta, que a gente vai entrar lá nesse assunto da Adri atleta, as mulheres que têm vou colocar normal, às vezes um sobrepeso, tem uma dificuldade, você acha que isso atrapalha ou elas não te procuram porque talvez acham que você trabalha só com atleta? Como que você consegue não filtrar, mas mostrar que você atende sim esse público também? Atrapalhou bastante por muito tempo, das pessoas acharem que nossos alunos todos eram atletas. E a gente nunca nem teve aluno atleta presencial, era tudo online. Mas atrapalhou. Hoje não mais tanto, porque o meu foco hoje é mais trabalhar com a parte do emagrecimento do que com a parte da hipertrofia. Assim, se eu for entrar em detalhes para explicar, não é hipertrofia, não, é porque tudo tem consequência, né? É hipertrofia também. Mas hoje eu busco até mostrar mais, até nas redes, a parte dos alunos mais de emagrecimento. Na verdade, é o público que eu quero atingir mais. É o público do emagrecimento. As pessoas de mais idade, que acham que tá tarde demais para elas. As pessoas a dona de casa, que acha que precisa primeiro emagrecer para depois ir para academia. Eu prefiro mais esse público aí. Mas até a gente quebrar essa parte do atleta, dos atletas, dos alunos nossos que... Hoje a gente nem trabalha mais com atleta. Não, é só os nossos alunos ali. Quem quer competir, a gente já passa adiante para outras pessoas, para os coaches de atleta. Mas o meu público... Porque volta, pausa, Adri. Porque o público do atleta, ele é um público muito limitado, mas não é o público que eu quero atingir. Hoje, é uma questão de paixão mesmo. Princípios também, né? Também. Talvez os seus princípios tenham mudado. Pode ser. A parte do atleta, na hora que vocês forem entrar, talvez a gente entre nesse lado aí também, porque é uma parte interessante. Mas hoje, o que a gente colhe, que eu vou dizer, não é nem de resultado, mas vou pegar de testemunho dos alunos que vêm dessa área de emagrecimento, é fantástico. É assim, não se trata só do emagrecimento, sabe? Não é só baixar peso na balança, mas é o que mudou na vida daquela pessoa. Sim, então, com isso certeza. é muito mais gratificante do que colocar uma pessoa em cima do palco. Entende? É legal tudo o lance do palco. Eu quero voltar para os palcos, nada, mas assim, de atingir o público maior, é esse público que está lá perdido, sem direção, sabe? Do emagrecimento mesmo. É porque emagrecer vai muito além só do físico ali, tem a cabeça. Às vezes a pessoa vira outra pessoa depois que perdeu ali alguns quilos que ela achava que não conseguiria. Às vezes pode levar um tempinho a mais ou não, vai depender pela dedicação da pessoa, né? E de como vocês conduzem também isso. Eu acho que faz toda a diferença. Sim. Porque a pessoa chega em você lá e não emagreço. Mas você tem todo o seu jeito de abordar. A gente vindo dessa parte do atleta, a nossa régua sobe muito.
E aí, depois, pra gente dosar ela, a gente não percebe, né? Sim. A gente vai, pra nós tem que ser o extremo, mas quando a gente vê que ali fora, o mínimo, nosso, o mínimo é o máximo de alguém. E, tipo assim, o que é 1 quilo, o que é 2 quilos, pra gente não é nada. Mas, cara, saber que isso fez essa pessoa dar um passo e, cara, já tem 1 ano, porque 1 quilo fez a diferença na vida dela. Assim, é gratificante demais. Sim, muito. eu acredito. O público atleta, eu falo assim, sentir de você isso, né? Pelo que você já nos contou. De você talvez ter mudado os seus princípios. Talvez seja pelo fisiculturismo não pregar a saúde, não pregar, de fato, não a saúde só sobre a estética, mas eu falo até mesmo sobre longevidade, porque nós sabemos aonde o fisiculturismo leva. Nós sabemos o quanto a longo prazo, em relação à vida útil de uma pessoa que é atleta, ela é diminuída pela exposição a todo o processo. E não só os hormônios, tá? Já quebrando aqui. Os hormônios não são as piores partes do fisiculturismo. Tem toda uma questão de como você se enxerga, sobre saúde emocional, que eu acho que é o que vai bater muito ainda na nossa na geração de atletas que veio ali de 2021 para frente. Nós vamos escutar muito sobre saúde emocional desses atletas, principalmente para as mulheres atletas, porque a distorção de imagem, não sei se você passou por isso, mas para entender que o meu corpo de hoje, uma pessoa que não usa hormônio e que treina bem, que faz cardio e se alimenta bem, é um corpo bom, cara, mas dá uma pedalada. Tipo, vai, todo dia é uma luta, sabe? Vai postar uma foto, você fala, vixe, ó uma celulite ali, ó uma dobra ali, ó um negócio aqui marcando aqui na axila, entende? Porque você já tem aquele contraste do corpo super seco, né? Mas não só sobre o princípio do teu princípio ter mudado no sentido de saúde nesse lado físico, mas sobre longevidade. Você acha que isso entra nesse critério de você não gostar mais de trabalhar com atleta, ou talvez ter essa visão de, eu prefiro passar para frente porque talvez se eu direcionar eu vou cuidar mais do que coach, eu vou cuidar como uma pessoa que preza pela saúde. Isso pesa para ti? Acho que não. Não? Não. Você não abre mão de um atleta porque você pode estar afetando a saúde dele. Porque no final das contas, um coach de atletas, ele tem que prezar pelo palco. Sim. E eu falo isso, e é uma pergunta até que eu direciono para mim também, porque eu já abri mão. Eu abri mão de depletar mais uma pessoa porque eu sabia o que aquilo poderia levar ela fisiologicamente, mesmo que ela perdesse o campeonato. E ali eu enxerguei que eu acho que eu não sou mais coach de atleta, eu não posso mais ser porque eu abri mão da vitória de uma pessoa pela saúde. Só que eu prefiro prezar pela saúde. Isso já aconteceu com você? Você já se questionou sobre isso? Eu acho que não, porque a gente não teve também nenhuma experiência de ter levado alguém ao tão limite assim, em preparação mesmo, de chegar lá, finalmente subiu no palco esse atleta e ele ter uma questão de saúde assim, muito numa linha muito fina, onde a saúde e a performance dele não tivemos. Mas eu sei como que é esse lado aí também, porque na verdade eu tive desse lado aí em uma preparação minha, da minha saúde ter ficado assim, no dia, no campeonato do Arnold, que fiquei muito mal, passei mal, achei que eu ia morrer aquele dia. Então, eu tive desse lado, mas de um atleta nosso, não chegamos, né, amor? Acho que chegar a um limite assim, né, de extremo de saúde. É mais por uma questão assim, deixa eu pensar. Acho que é mais o propósito daquilo que eu quero em relação a eu ver a transformação física e mental de uma pessoa que não tem a oportunidade de conhecer um ambiente do que uma pessoa que já está adepta ao ambiente. Eu tenho um propósito Você fala sobre conversão de atividade física, então. Isso. Então, tipo assim, o atleta já está convertido, não é bem a pessoa que você quer. Só que tem o outro lado do atleta que me pega pra caramba também e que a gente já viveu esse lado, que eu não conheci um atleta com a cabeça boa. Não, é verdade. Eu também não. É verdade, eu não conheci um atleta. Aliás, pode ver, eu era um atleta com a cabeça ruim. E eu já conversei com o Giovanni sobre isso, sobre hoje, com a cabeça que a gente tem, com o que a gente quer com as pessoas, o atleta entra nisso pra mim. Quando você vê um atleta dentro da academia, qual é a visão que você tem daquela... Você, uma pessoa de fora, tá chegando na academia agora e você vê lá o marombão, a marombeira treinando.
Qual é a visão que você tem dela? Ela te traz pra perto ou ela te Não. afasta? É mais fácil eu falar assim, ixi, não posso mexer Nem com vou aquela chegar pessoa. perto. E eu vejo isso como uma mulher atleta também, tipo, a visão que as pessoas têm de mim sobre ser mais acessível hoje é muito maior do Exatamente. que na época que eu era atleta. Por quê? E isso é. Pode responder. Eu vou responder, Nós duas temos a mesma ideia do que é, porque vivemos na pele, né? Mas pode responder. Uma parte de mim, e eu vou me colocar no lugar como uma mulher atleta dentro da academia, eu vejo a como que fala? Acessibilidade? Inacessibilidade. Inacessibilidade Sou dislexa, amiga. Nunca ia conseguir te ajudar nessa. das pessoas até mim por conta do meu físico, um físico agressivo, porque era um físico de atleta. As pessoas admiram de longe, elas te odeiam de longe também, elas te amam de longe. Tudo Dá que uma elas tiver, julgada também. te julgam de longe, elas não vão ter proximidade de você. Caramba. Quando a gente vê, porque a gente transmite uma essência no fisiculturismo de isolamento, soberba. Isso, as pessoas, pode ver, eu vou dar o exemplo do que eu vejo. Eu vejo uma mulher ou um homem dentro da academia que é um atleta, eu não vou generalizar, mas é um fone, um boné e cara fechada. E as pessoas acham bonito, mas tem pessoas que acham horrível também. Mas as pessoas que acham bonito, ela jamais vai chegar perto de você, vai te elogiar, porque você não traz esse... Você já criou a Você já barreira, criou uma né? barreira Sim. ali. Só que o lance... Eu ia responder agora a minha outra parte, nem lembro da sua pergunta mais. O lance meu do atleta nisso, entra nisso, porque quando nós pegamos muitos atletas lá na nossa sala, que nós preparamos eles, essas pessoas sempre têm uma história, um histórico, e onde aquilo que ela está fazendo, o que ela está fazendo ali para subir em um palco é um refúgio. Sim. Ela tá buscando preencher Algum vazio. algo. Aham. E, na verdade, a gente lá, sem conteúdo, sem a gente vazio de Deus, o que a gente faz? A gente vai subir essa pessoa no palco, independente do que ela pensa, do que ela acha, do que ela quer, do que ela não quer. A gente costuma dizer assim, atleta é soldado. É sim, sim, não, não e acabou. Não me importa o que você sente, o que você deixa de sentir. Não me importa que dor você tá sentindo. Ser atleta é basicamente isso. Você quer subir no palco? Tá disposto a pagar o preço? Paga o preço e sobe. Nossa, isso é muito legal pra vocês que já ficar dos dois lados da situação, né? Então vocês conseguem entender muito bem os alunos, né? Pra abraçar eles nessas Sim. coisas. No nosso, com a gente, era um pouco diferente. Nós sempre, era algo que a gente até pregava. Falava assim, olha, você vai vir primeiro, a sua família vai vir primeiro, o seu casamento, a sua saúde. A saúde, é claro, que tem aquele parâmetro, né, que a gente sempre fala assim, olha, a saúde de um atleta, que não é tão saudável assim. Então, existe um linear de o que é aceitável para você estar ali naquele lugar. Mas eu acho que é mais a saúde pro lado emocional. Assim, a gente não vai te atropelar. Então, a gente sempre deixou essa porta aberta. Principalmente para as meninas, né? A gente só preparou um menino até então, que realmente chegou ali na beiradinha e na semana pegou chikungunya. Falou, que dó. Não subiu porque ficou doente, mas foi o único menino, porque a dificuldade em trabalhar com homens é muito maior do que trabalhar com mulheres, porque mulheres carrasco mesmo. Você manda Cara, fazer, mulher vai lá e tem uma faz. força emocional terrível. Mulher Isso. aguenta uma preparação muito mais fácil do que homem. Nós É incrível. preparamos um atleta homem juntos, né? Que foi o nosso primeiro trabalho como equipe na época da nossa empresa anterior. Que nós preparamos um menino. Mas eu acho que, no meu caso do William, foi o único menino que a gente colocou no palco, se eu não me engano. Foi o único. Porque a gente nunca conseguiu finalizar um homem. E já a mulher, a gente já colocou algumas atletas, mas sempre com esse lado, sabe? Tipo, ó, você tem acesso, então conversa. Porque se eu precisar abrir mão do seu campeonato, eu vou abrir. E eu acho que é por isso que, pra mim, o critério de ser coach já não cabe. Porque eu abro mão muito fácil de um campeonato por conta da integridade emocional e física de um atleta. E coach dos grandes talvez não pensam dessa maneira. Não. E quando vem atleta de algum coach grande, se atleta vem assim, você tem que trabalhar. Sim. Antes de trabalhar o físico dele, você vai ter que entrar na mentalidade dele e começar tratando ali. Mas é verdade, os coaches grandes, de grandes atletas, de renome, você é só mais um número ali para subir no palco. Exatamente. É um fato. Ô, louco. É um fato. Isso é uma realidade muito grande e que as pessoas não fazem ideia.
É um preço muito alto a se pagar. Pode. Do período que vocês disputaram, né, Adri? Você acha que de lá pra cá teve um aumento ou diminuiu a procura das mulheres quererem ser atletas? Não, aumentou. Eu acho que, na verdade, vem aumentando cada vez mais. E o que você acha que deu esse diferencial para elas quererem competir? Não só ser mais uma aluna na academia, mas querer subir num palco. O que você acha que virou a chave na cabeça dessas... Na verdade, primeiro você, quando que virou a sua chave que você falou assim, não, eu quero ser atleta? Qual foi que momento que você enxergou decidiu isso ali como que você uma queria carreira? ser uma atleta? Antes de eu ser atleta, eu já escutava muito na academia de subir, que eu tinha potencial, que era isso, que era aquilo. Mas depois que eu subi a primeira vez, foi onde realmente eu vi que eu ia querer seguir carreira com isso. Mas depois, deixa eu ver. Antes de eu começar a subir, eu competi a primeira vez com o Giovanni, já depois que a gente estava junto. Antes eu ouvia propostas, mas eu nunca quis. Depois que eu competi a primeira vez, eu decidi que era isso que eu queria para minha vida, porque a sensação de viver no extremo, eu gostei muito. Assim, mas as minhas preparações nunca foram tão sofridas em relação à minha mentalidade. Nunca foi assim algo tão extremo demais. Foram, mas você tem que contar do seu hiperfoco, né, amiga? Eu acho que fica mais fácil de... É porque pode generalizar de uma parte que não é... Pode distorcer, alguém pode distorcer a minha mensagem com isso. Tá, entendi. Mas se eu entro em algo, meu hiperfoco ele é muito foco mesmo, isso é verdade. Então, tipo assim, com o hiperfoco dela, eu acredito que manter ali, tipo, fazer o que tinha que fazer era muito mais aceitável pra ti. E eu nunca vi isso, na verdade, não sei se teve, né, amor, alguém que foi como eu fui. Entende? Da maneira que foi as minhas preparações. Porque para mim não é tão difícil assim, né? Teve alguma aluna? Nossa, foram muito sofridas. Entende? Das outras meninas eu vejo que... Fisicamente ou psicologicamente? Os dois. Porque fisicamente é muita depletação, é muita... Como que dá pra dizer? É sofrido, é muita renúncia. Mas é assim, o nível de mentalidade também, que se essa pessoa suportar e passar, cara, é uma mudança de vida. Eu falo assim, eu sempre falei, todo mundo deveria passar por um processo de preparação, porque tu muda a tua mentalidade. Tu muda a tua mentalidade, você ganha superpoder. A gente fala assim que as mulheres descobrem a Mulher Maravilha, que há dentro delas. E é uma verdade, você não se abala por qualquer coisa depois, emocionalmente falando. Tipo, você se torna mais forte, você se torna mesmo. Então, é um processo muito bom em relação a isso. Para mim foi muito bom. Para outras pessoas que eu acompanhei também, foi muito bom em relação a isso, a você não ter mimimi, quando você achava que você não aguentava, você vai além daquilo. Uma pessoa normal não faz isso, uma pessoa normal não vive isso. E respondendo a sua pergunta, aumentou muito a procura de mulheres, um pouco eu acho, o esporte aumentou muito, a visibilidade do fisiculturismo aumentou muito, a mídia em cima disso é muito grande, né? Antes uma mulher, o fisiculturismo era muito preconceito em cima, era homem, era masculinizada. Até da sexualidade também. Muito. Hoje não, hoje eu acho que está se tornando algo um pouco mais normal o fisiculturismo. Isso daí abre o desejo das mulheres de fora veem, eu acho que veem aqueles corpos, eu acho que mais por isso, a visibilidade do fisiculturismo, tá toda hora ali na tela, gente, alunos nossos não tem nada a ver com meio, aluno que não quer nem saber de dieta, gordinho, acompanha. Então, assim, você começa a ver, começa a despertar ali alguma coisa, né? Então, acho que mais por isso. Acho que tem um pouco da normalização também, né? É igual você falou, o mercado midiático em cima do fisiculturismo cresceu muito também, né? Cresceu muito. Muito. E se tornou um meio muito, muito, muito lucrativo também. Para quem tá lá no evento, para quem promove. Nós falamos, tipo assim, as pessoas não têm ideia do que se custa para competir. As pessoas acham que pro ganham, atleta custa caro, né? Exato. Então, para você estar lá dentro, você paga não só para participar, você paga para estar lá dentro, você paga pintura, você paga foto, você paga os convidados, né, para entrar lá dentro. É um esporte narcisista. Jesus Cristo. Se você parar para pensar, é um esporte narcisista. Fora o que você paga porque antes você do processo paga para estar lá e você não ganha nada em troca. Não, é isso que eu falo te assim. apresenta o motocross. É um absurdo e você ganha uma merreca. Mas Mas você ganha uma merreca? Só se você pegar pódio. Não, porque no fisiculturismo você ganha um troféu.
Ah, não, depende do Você ganha um estado. troféu. O Pará, ó, É muito é bom pra papo pagar. de muitos reais, assim, de premiação. Cara, Mato Grosso, é. não vale a pena você nem tirar sua moto da garagem. O fisiculturismo, nós falamos, assim, de um crescimento de evento, pra você ter uma ideia, Paty. Vamos colocar 2019, 2020. A gente falava de 3 eventos no ano do fisiculturismo e era aquela coisa, sabe? Tipo assim, não era Que no a Mato mesma pessoa Grosso. participaria. Não. No Brasil inteiro, teria 3 campeonatos de fisiculturismo no ano. Se eu fosse querer Só competir, eu ia ter que ir lá para São Paulo para competir quando fosse ter. Isso. Ah, vai ter um campeonato lá em setembro. Vou começar a me preparar, porque ia ter esse campeonato lá em setembro e vai ter mais 2 só no ano. Acabou. E no Hoje Mato tem 2 Grosso, no por Mato semana. Grosso, eu acho que foram 4, 5 anos sem nenhum campeonato no Mato Grosso, ou Não, foram primeiro mais? que teve... Foi o não, Pantanal que a teve gente mais, subiu né, com os amor? meninos. Giovanni, antes de eu conhecer o Giovanni, ele já competia em 2015, ele competiu no Mato Grosso. E o do Mato Grosso foi 2022, depois de 2015. Então, Não, foi 2019 eu competi em Sorriso. Mas pequenininho, um isso? campeonato sem foi o que eu visibilidade. falei, 4, 5 anos sem Não, nenhum campeonato de- dentro do Mato Isso, Grosso. campeonato assim, realmente, é um campeonato Caramba. dentro do Mato Grosso, acho que 2022 2, que foi pra quando os cá. meninos subiram. Isso. Hoje são 2 campeonatos por semana. Todo no final Mato de Grosso semana. tem 3. No Brasil, em todos os estados. É assim, é muito. Tem, sei lá, acho mais Caramba. 300 campeonatos no ano. E Então assim, é muito. a gente E é fala- assim, ó, de atleta. E, Sério? tipo, cada atleta desembolsa coisa de 1.000 a 1.500, às vezes em campeonatos maiores. Você No último mesmo, campeonato que eu competi, que foi o Olímpia, em 2022, só para estar lá, para competir, fora estadia, fora toda a minha preparação, foi o que, amor? 5.800? de ingressos. 5.800 de inscrição. Nossa. Então, tipo assim, a gente fala que é um mercado extremamente lucrativo desses últimos, vamos colocar aí uns 4 anos pra cá, pesando isso, sabe? Tipo, cresceu muito e, E aí algumas eles... coisas é em dólar. Alguns pagamentos Federação são é em em dólar. dólar, Olha, por minha cara exemplo. julgando aqui o esporte agora. Sim, e aí é que tá. As pessoas enxergam isso como um esporte. Eles esquecem que é uma... Estilo de vida? Não. Não. Os campeonatos, eles são os campeonatos de estética, né? Não é um campeonato que você vai medir força, não é um campeonato que, tipo assim, você vai pesar numa balança e o seu percentual vai dar tanto comparado com tanto. Sim. Então você tá na frente daquele. Não, ele é estético, né? Uma apresentação. E aí é onde a Adri fala que é um esporte muito narcisista. Porque não importa qual que é a sua composição, importa que você tá melhor. Entendeu? Não importa se Passada. você comeu salmão ou se você comeu ovo. Não importa. É como se não tivesse sentimento nenhum. Exatamente. E não tem, não importa. Errou a água. Caramba. Não Eu nem importa aí. se você foi pra lá de avião, se você foi de bicicleta. Aham. Não importa, não Eu importa ia, nada eu em ia cima do perguntar palco. justamente isso. Como que é a competição atrás do palco? Entre as mulheres ali. Tem essa comunidade que se abraça, que se apoia? Ou é cada um por si, se escorregar, a faca tá ali? Eu acho que hoje é uma comunidade que mais se abraça. Quando eu comecei, eu tive uma experiência bem ruim atrás do backstage, não foi legal. Mas depois eu fui no meu segundo campeonato, tive uma experiência tão surreal que eu não consigo nem ver de outro jeito. A primeira vez que eu competi, eu vi uma moça pedindo a band pra aquecer, Aham. glúteo, e a menina não emprestou. Falou, não, eu vou usar daqui a pouco. Aí a menina não emprestou, não usou, aí... Não, eu falei, gente, eu não vou ter coragem de pedir esse negócio. Tipo assim, eu vi assim que houve ali, você não vai ficar melhor do que eu. Então eu tive uma visão bem ruim no meu primeiro campeonato Sim. em relação a isso. Tipo, não tinha amizade, não tinha nada lá em cima. No segundo campeonato, nesse primeiro campeonato eu subi com a Ju que mora lá em Sorriso. No segundo campeonato foi em Goiânia, eu subi com a Ju também. E lá eu tive uma experiência muito boa. Eu esqueci todos os meus apetrechos. Minha pulseira, meu brinco, minhas coisas. E a Ju tava lá e a Ju me emprestou tudo. A gente subiu na mesma categoria, a gente subiu junto. Ela subia, Vocês subi, competiram a gente... overall junto também, A né? gente disputou o overall. E mesmo assim, ela me emprestou as coisas dela. Eu esqueci Olha minhas coisas. só. Ela subiu, ela desceu, tirava a pulseira. A gente só se conhecia lá porque a gente se conheceu no primeiro campeonato. E nos vimos ali pela segunda vez. E ali criou uma amizade por conta disso. Ela descia, me dava a pulseira dela, eu subia. Aí eu descia, devolvia a pulseira dela, ela subia. E na hora de competir o overall, ela também subiu para competir o overall. Ela foi campeã na categoria dela, eu fui campeã na minha. E ela me emprestando as coisas dela, isso não foi um motivo para ela não me emprestar. Aham. Porque a gente ia competir juntas. E eu tive uma visão assim, uau. E essa foi a visão que eu sempre passei para as meninas que já passaram por mim também, de sejam essa pessoa. Porque a visão de inimizade, rivalidade, ela é grande até onde você
permite. Na minha opinião. Você pode ser uma pessoa legal lá dentro, mas você pode ser a pessoa antipática também sem dizer nada. E essa visão que eu tive de lá pra cá, de, nossa, sejam assim, sejam assim. E eu sempre busquei ser assim dentro do palco, lá no backstage também, porque todo mundo tá num estado assim que... Emocionalmente É, muito exato. instável, Então, né? assim, seja legal. Hoje eu acho que é mais. Custa nada, né? Hoje eu acho que é mais a amizade do que rivalidade. Tipo, no Instagram, os elogios, a troca de outro atleta ali te Sim. elogiando, no meu, pelo menos eu vejo também no de outras atletas, é bem mais comum. Eu acredito que essa característica, ela é exclusiva feminina dentro do fisiculturismo. Essa comunidade, essa coisa de se ajudar, tipo assim, cara, você entra num banheiro de backstage feminino, cara, todas estão se ajudando. Tá uma passando lá o Babyliss na outra, pegando maquiagem emprestada, sacudindo, acudindo, você tá bem, você precisa do quê? Agora, Verdade. os homens, Jesus Cada um amado. por si. Não, se existe um ego nas mulheres, os homens, eles procriaram neles, entendeu? Eles saem pelos poros, o ego, né? Tem algum outro Sim, que umas abre umas exceções. exceções, né? Mas a grande maioria, e a gente divide o backstage, né? Tanto homens quanto mulheres ficam no mesmo ambiente, atrás do palco. Então dá pra ver, sabe? Tipo, que existe ali um ego muito grande deles. E as mulheres não são assim. Mas eu acho que é muito da nossa natureza Eu ser acho. assim, sabe? Tipo, acolhedoras, mais cuidadoras uma da outra ali. Outra porque a gente Acho que sim, acho que sim. Hoje você vê muita amiga subindo juntas. A gente pessoa nunca se teve a não. oportunidade de subir juntas. Não, será que um dia vai ter ou não, Não, mais? não. Não. Estou aposentadíssima. A gente falava que um dia a gente ia competir juntas. Nossa, Caraca. verdade. Nós tínhamos essa coisa de querer subir juntas, nunca conseguimos. E ano passado nós tivemos a experiência de colocar atletas. Ano passado ou foi em 2024? Foi 2023. Não, 2024. Foi 2024. Nós duas colocamos cada uma atleta na mesma categoria e elas competiram juntas, Que né? legal. E elas saíram do palco e eu falei Nossa, assim, cara, foi vocês muito legal elas se acreditaram? vendo, né? Se Sim. despedindo no palco. Foi lindo Sim. aquilo. E aí, tipo, eu do lado da Adri falei assim, cara, olha aí, o que a gente falou que nós A duas gente não íamos fez, fazer. mas Não as foi meninas vocês, fizeram. mas era vocês. De Era. certa maneira, tava ali, né? Foi uma experiência muito, muito gostosa de ter vivido. E olha que massa, atrás do backstage também. Coisa que as pessoas que não entendem do mundo vê. Dentro do backstage fica homem e mulher junto. Tudo junto. Os caras tá ali com a sunga deles, as mulheres tá ali com o biquíni delas. Às vezes só com tapa sexy. Às vezes só com tapa sexo. E essa visão pra quem é de fora é terrível, né? Aham. Cara, lá dentro ninguém tá nem aí pra Eu ia ninguém. falar, ninguém Não. tá nem preocupado. Não, os caras estão lá se cuidando com a fome deles, as mulheres com a fome delas. Verdade, né? Tipo assim, tá todo mundo. É muita Tá focado, muita né? nudez explícita, vamos dizer assim, Aham. né? Só com tapa-sexo. E é um ambiente que qualquer pessoa que entrar lá dentro de fora vai ver que. Horrorizada. Não, Não, a na pessoa hora de que fora entra, vendo, na hora fica- que ela entra, talvez Tem ela que fica dar um meio assim. choque. Mas ninguém tá olhando pra ninguém. Tipo É. assim, não tem assédio. Não tem olhadas, essas coisas. O máximo que tem de olhada é um atleta olhando assim pra outra, ver como é que tá o físico da outra. Ou o cara com o físico do Fazer uma cara. análise ali. Mas É. assim, não tem, né? Tá esse negócio de Não. assédio por tá, né? Pessoas assim só de Aham. biquíni e sunga, né? Esse é legal. Isso é uma parte legal. Uma coisa interessante sobre o corpo mais forte, né? Eu até já conversei isso com a Adri. Depois que eu virei atleta e o meu corpo ficou mais próximo de um corpo com características masculinas, né? Um corpo maior, eu sofri muito menos assédio do que na época que eu só tinha um corpo magrinho. E você vê isso acontecendo, tipo assim, você como uma mulher que é forte, você sofre assédios ou não, e as suas alunas, você nota essa diferença também? As mulheres que são mais fortes, elas não têm tanto esse olhar do homem, e as mais menos shapeadas têm. Sim, mas acho que explícito. Eu não, depois um corpo mudou mesmo, tipo, pra ir um corpo mais forte, menos olhar, não tem, é diferente. E das meninas também, das minhas alunas, as que são um corpo mais Aham. forte ali, mais fora do padrão, é menos assédio. Não sei pra elas também não, mas assim, eu escutar em questão de elogios é menos do que de uma mulher com corpo normal. O corpo normal, ele é mais
Acho que é mais atraente ainda na visão de homem, né? De um homem, né? De um homem é mais atraente do que uma mulher musculosa. Mulher musculosa, ela ainda sofre preconceito com o próprio homem. Nossa. É mais com homem do que com mulher. Ô, louco. O Giovanni, do seu marido, né? Ele já competiu. Vocês chegaram a competir ao mesmo tempo, em épocas, como vocês falaram aqui, que mexe muito com o emocional. Pra você, como mulher dentro de casa, manter a casa ali, o casamento, ok, tranquilo, com a cabeça a mil, os dois ali na preparação pra competir. Como que foi pra você essa experiência? Os dois competindo com tanta responsabilidade, foco no que ia acontecer e ao mesmo tempo como casado. Foi uma experiência maravilhosa. Eu falo essa troca de apoio, porque querendo ou não, você abre mão de muita coisa, né? E como que foi isso pra vocês dois? Aproximou mais? Teve momento de atrito? De atrito ali. Como que foi pra vocês? Foi uma experiência muito, muito boa. É uma experiência que quando chega o atleta pra gente querendo competir, tipo, era o que a gente gostaria que eles passassem também. Uhum. Mas não teve, né, amor? Eu acho que o máximo que teve, assim, a gente tá talvez mais em silêncio, talvez a gente não tá tão... Não lembro disso também, mas o máximo foi em 2019, né, que a gente competiu junto. Cara, mas foi tranquilo. Não tivemos problemas. E é muito comum a gente ver a questão de separação. Nossa, sim, quantos atletas a gente já pegou e ajudamos os casais nessa parte de dizer que não é prioridade o campeonato. Nunca na vida de um casal. E é comum uma separação ali. Da gente mesmo ver a separação. A separação aconteceu mesmo. De casais não foi nenhum, nem dois, foram vários. É algo muito comum. É muito comum. E a gente tentar trazer eles para o outro lado. Porque quanto mais participativo o outro dentro na preparação, menos atrito vai ter. Porque a pessoa passa a viver aquele momento ali com o outro. Quanto mais afastado é o cônjuge ali da preparação do outro, maior vai ser o problema. Mas no nosso caso, a gente sempre teve um lema assim: a escolha é tua. Ninguém tem nada a ver com isso, o nosso casamento não tem nada a ver com isso. Se você acha que você não dá conta, então não vai. E a gente sempre tentou passar essa visão também. Sua mulher não tem culpa das suas escolhas. Ela veio antes da sua escolha do campeonato. Nossa, importante. E a gente tenta trazer isso, quando estava trabalhando com isso, a gente tentava fazer ser dessa forma. Quando o cara ia sozinho, quando a mulher ia sozinha, a gente falava, traga ele, traga ela, porque a gente conversa, vai saber isso. Porque antigamente tinha assim, só quero participar, mas não quero saber o que é que tem por dentro disso. Não. Abre a toalha na mesa, o campeonato é isso e isso, o preço é isso, não é bonito, não é legal, não vai ser fácil. Mas dá. Se a gente conseguiu, alguém também pode conseguir. Mas está disposto a engolir o seu ego, engolir a sua irritação, você deixar de sair com Eu nunca deixei de sair para nenhum rolê com os meus amigos na minha preparação. Nunca. Eu preferi estar para poder fortalecer a minha mente. Sim, com certeza. Eu sou essa pessoa que vou estar em preparação, eu vou ir para uma janta, eu vou ir para eu vou não comer e também não fico me martirizando. Eu escolhi fazer isso, ninguém tem que saber. Foi uma escolha sua. Isso. E a gente tentava passar isso também, mas nem todo mundo é igual, né? Tem pessoas que preferem já não vou, eu não consigo. E aí se torna mais difícil para ela conviver. Mas para mim foi uma experiência muito boa, tanto que eu gostaria de revivê-la. Mas Giovanni não quer mais competir também. Como assim? Tão Giovanni legal. Não quer mais saber dessa vida, não. Aposentou também. Eu quero competir, mas eu acho que seria uma experiência diferente para nós hoje, com a maturidade que a gente tem. Como seria hoje? Não sei. Não sei como seria a gente competindo junto. Mas não tivemos outra problema, mentalidade tá? já, né? Outro crescimento. Sei se talvez porque assim, nunca fomos ao extremo também assim. Eu tenho uma genética, vamos dizer, um pouco boa para isso. E eu nunca precisei tão longe. Os hormônios, eu vejo gente se entupindo de coisas da qual talvez com um pouco mais de esforço de treino e alimentação, ou mais de tempo, antes de entrar para uma competição, iria. Então, como eu não fui tão a fundo nisso, nos usos de hormônio, não sei se isso tem alguma coisa a ver também. Acho que é mais fácil perguntar como que eu fui para quem estava do lado, né? Porque para mim foi de boa toda a vida. A gente até brinca, né? Que o atleta nunca acha que tá ruim. Tem que perguntar sempre para quem tá do lado. Quem tá junto. Isso é um fato.
E eu acompanhei algumas preparações da Adri, e a Adri sempre foi uma pessoa muito tranquila também, né? Ela nunca foi uma pessoa explosiva, irritadiça, sempre foi muito tranquila lidar Sou com... fleumática. Uma paz em pessoa. É uma paz em Sou pessoa, fleumática. aham. Então, acho que talvez o Giovanni também é uma pessoa incrível. Eu também acompanhei a convivência dele como coach, né? Eu nunca vi ele se preparando. O Giovanni, ele é colérico, tá? Não, eu sei, mas Giovanni, eu ele é falo colérico, assim, só pra ele vocês engana saberem, bem, talvez. Ai, ai. Mas a importância também de se conhecer, né? Essa coisa do temperamento mesmo, você pontuou algumas vezes na nossa como conversa. que isso é interessante a gente saber, a gente passa a mudar a visão da pessoa. Às vezes você só acha a pessoa chata, só acha a pessoa aquilo, e não é, o temperamento dela não tá sendo chata. É importante isso, acho que todo mundo deveria ler sobre, estudar sobre. Isso. E isso acaba te ajudando também para lidar com os seus alunos. Você consegue hoje fazer a interpretação de quem é quem, de como lidar com cada uma? Desculpa, o Giovanni me distraiu. Giovanni, eu vou te tirar daqui. Vai, continua. Não, eu falo dessa questão de você... Eu acredito que quando a gente se conhece, entende as nossas características, nós conseguimos ter mais empatia e olhar para o outro de uma maneira tipo, opa, aquela pessoa não é igual a mim. Reconhecer. Ela sente diferente, ela reage diferente. E isso te ajuda como profissional, você consegue fazer essa leitura, tipo, quando você recebe uma aluna no consultório, numa conversa, você fala, essa pessoa é um pouco mais sensível. Não, essa pessoa ela é um pouco mais de boa demais, tem que cobrar um pouquinho mais. Ajuda muito, sim, dá pra gente reconhecer isso. A gente reconhece a aluna, tanto ali no consultório, quanto no dia a dia, vai passando o treino e tal. A gente reconhece o comportamento, o temperamento daquela aluna, a maneira dela pensar, ver a maneira da reação dela, se ela como que ela vai reagir aos nossos comandos, mas mudou muito, total. Antigamente eu era o mesmo para todo mundo, o mesmo tratamento, hoje não. Tanto até o tratamento era o mesmo, até no meu ponto de vista de querer todas iguais. Tipo, eu só queria aluna maromba, eu só queria aluna shapeada, porque era a minha vitrine. Hoje não. Vixe, não mesmo. Eu quero a aluna feliz, quero a aluna que olhe e que ela esteja feliz com aquele 1 quilo sem olhar para outra de 20 quilos a menos, sabe? Tratar ela com esse linguajar, Sim. tratar outra com outro, faz total diferença e mudou muito para mim. Isso fez o meu trabalho ser mais leve, fez eu gostar de estar lá sem aquele cansaço mental, aquele cansaço emocional, porque quando você lida com uma manhã inteira com muita gente e você é pesada, porque talvez eu era carrasca um pouco mesmo, porque eu cobrava muito, nem era aquilo que a pessoa queria. Sim. A gente começou a descobrir isso mais quando a gente passou a ter cafés com os nossos alunos. E a gente tem muitos cafés. Da gente sair no meio do treino e vamos lá tomar um café em algum lugar. Ou nem vai ter treino, chegou, a gente já vê, vamos, cancela o treino hoje, o treino vai ser diferente. E adaptar esse café no meio dos alunos também, porque tem aluna que chegava lá, eu não sou uma pessoa que se não treinar, o mundo acaba. Nunca fui assim. Se eu treinar hoje, eu não treinar a semana inteira, para mim tanto faz, amanhã eu volto. Tem aluna que não. Tem aluna que se ela não treinar hoje, ela fica insuportável no outro dia, porque ela não treinou hoje. Se eu não sou assim, por que tu é, menina? Tem um negócio errado aí. E adaptar essa pessoa a um café para conhecê-la melhor, porque eu não quero que ela me conte a vida dela, mas eu preciso saber o que se passa ali para poder entender aquilo dela, porque essas alunas que não trocam treino por nada na vida, tem um problema, elas são chatas, elas são pesadas, entende? Elas são pesadas com colegas ali no meio do treino, e aí a gente adaptar um café, tirar ela dentro da academia, daquele ambiente, e vamos conversar hoje assim, sem pretensão nenhuma, vamos só tomar um café, hoje eu vou te pagar um café. Isso mudou quando a gente teve uma aluna que a gente chamou ela para um café para demitir ela. Não é demitir aluno também. A gente ia demitir porque era um aluno que faltava demais e estava assim... Ela estava vendo o meu trabalho como não resolutivo, né? Contratou, mas não está vendo resultado. Estou vendo resultado. Então, ela faltava uma semana e um dia, faltava 15 dias. Outro. Então, é o meu trabalho que não está funcionando, entende? E aí, a gente chamou ela para um café um dia e a gente entendeu que ela estava passando por uma situação assim que... Aquele um dia que ela conseguia ir, era o único refúgio da vida dela. Que, cara, ali ela esquecia todos os problemas. E aí a gente entendeu, filha, não, você pode vir o dia que você der conta. O horário é teu, se precisar faltar um mês, você falta, só não cancela. E não cancela comigo, não cancela com a academia. Porque depois que cancela com a academia, parece que é um decreto também, né? A pessoa ainda vai capengando quando tem ali um contrato na academia, né? Ela vai capengando, mas vai. Mas depois que cancela, ela demora anos para voltar à rotina.
Então, a gente segurou ela e aí começou a mudar, porque daí a gente começou a mudar o tratamento, já não cobrava. Por que você não tá vindo? Não, era como que você tá hoje aí, resolveu aquele negócio. E aí, como é que tá? Você acha que semana que vem você consegue vir? Já não é assim, ó, semana que vem você não vem, a gente vai conversar. Não, mudou. Então, isso deixa tudo mais leve. A galera não quer ser atleta e a gente vê evolução no físico delas, mesmo talvez treinando menos, ao invés de segunda a sexta, talvez ela treine 4 vezes, outro dia ela falta e no outro tem um café. Ela evolui por causa da mentalidade, né? Tudo muda nela, ela vê que ali ela não vai ter alguém, mais uma pessoa cobrando ela. Ela vê que ali, cara, ela senta aí e conversa. A gente já conseguiu ficar 1 hora numa extensora com uma aluna e que você sabe como é, né? E as pessoas talvez irritadas do lado. Com a Adri. E você só conversa. E como isso faz bem. Então, assim, isso mudou depois que eu aprendi a lidar com as pessoas por conta de temperamento. Eu entender o meu temperamento, entender o temperamento de uma outra pessoa. E isso fazer tudo ser mais leve, tudo ser mais gostoso. E como é importante você reconhecer esse acolhimento com o seu aluno, né, ali. Vai muito além de, igual você deu esse exemplo, de só treinar e cobrar ele vir para treinar. De entender o que ele tá acontecendo, porque senão vira aquela confusão. Você não consegue entregar um resultado para ele, ele não consegue chegar até você para entender o que tá acontecendo e vira essa bola de neve, não fica nem bom para você nem para ele. E o corpo não tá propício para treino, né? O aluno chega com um emocional assim, tem dia que você vai para academia, a gente mesmo tá um dia... Aí não tem ninguém pra te cobrar, você faz tudo meia boca, você faz de qualquer jeito. Eu já fui treinar com você um dia chorando, não sei se você vai lembrar. Lembro. Fiz um teste, deu negativa, pra mim acabou o mundo. Porque... Aquela parte lá não era convertida ainda, não. Não. Naquele tempo. Você pegou a versão antiga. Eu peguei a versão, como é que fala? Carrasca. Não, a Pro Max veio depois. Eu fui lá treinar, falei, não, vou faltar. Porque pra mim era... Assim, eu tava naquele processo de ou eu ia ou eu faltava a semana inteira. E aí eu lembro que eu tava fazendo, a gente tava em processo tentando engravidar. E aí esse dia, 2 amigas postaram que estavam grávidas e já tinham filhos. Aí eu ficava irritadíssima com Deus. Eu falava, ela já tem filho e eu não tenho nenhum, por que eu não tenho filho? E aí nesse dia eu tava atrasada e fiz o teste de manhã antes de treinar. E aí deu negativo. Nossa, eu tava lá fazendo o coice na polia chorando. Aí primeiro que a Adri veio, tá tudo bem? A lágrima foi mesmo. Quer ir embora? Não. Pois eu fiquei lá treinando, mas pra mim fez bem ficar lá treinando. A gente conversou, né? Chorei, fui no banheiro, chorei, voltei, continuei o treino e foi um processo. Depois eu fui entendendo, né? Mas é muito importante isso de você dar essa atenção pro seu aluno. E além do treino. Isso é porque pra mim, não vão pensando que é só mel, não. Vai ter dia que vai treinar igual. Vai estar chorando, vai treinar não. Porque talvez precise mesmo. Talvez só o treino que a pessoa fizer já vai dar uma descarregada ali. E é verdade. E agora, chegando aqui finalmente no nosso podcast. Lembra, lá no comecinho eu fiz a pergunta, quem que é a Adri? Né? Quem que é a Adriane Moura? Você se ouvindo agora aqui, que você acha que nota que você dá pra você se avaliando de todo esse processo que você passou? Né? Tipo, onde você chegou hoje... É só um caminho ainda, né? Você tem todo um caminho para chegar. Eu vendo você, de quando eu te conheci, eu acredito ainda que você vai crescer muito, né? Tanto no seu posicionamento como profissional, como cristã, como esposa e tudo que você tem de projetos aí. O que você acha dessa Adri que se formou nesse tempo? De tudo que a gente conversou aqui, falando de aluno, de saúde de atleta, família, igreja, o que você viu em você? Eu continuo com a mesma resposta. E aí eu gosto muito dessa versão da Adri de hoje, com a cabeça aberta, com a mente aberta, em todos os aspectos, na minha profissão, como esposa, como amiga, quero melhorar ela e não mudar ela. Não quero mudar, eu quero melhorar. Hoje eu daria um 7 para ela, porque estou muito no começo disso tudo ainda, daria um 7, mas eu quero dar um 10 logo, logo. E, tipo assim, tudo para mim tem um propósito. Tudo. Eu vejo o podcast de vocês como um propósito muito grande. Vocês estarem onde vocês estão com um propósito. Eu vejo o meu como um propósito muito grande. De saber que todos os processos que a gente passa é para nos melhorar. E algumas pessoas vão se permitir melhorar com isso, outras pessoas não vão se permitir. E eu quero que todas as pessoas que passem por mim sejam, de fato, pessoas que Deus enviou. Porque eu não quero que seja mais um número, aluna não é mais um número.
amigos, tudo que eu faço, eu estar aqui, não é mais um podcast. Eu vejo como uma oportunidade de falar do esporte, de saúde, de Deus. Então, eu quero que essa Adri daqui a um tempo seja uma 10 de 10, somente com as mudanças que Deus quiser, que seja para melhor e que continue melhorando o amor que eu sinto pelas pessoas, porque hoje, de fato, eu tenho um amor incrível. Quando eu falei que não era do toque, hoje eu já gosto de abraçar, de cumprimentar as pessoas, de dar um abraço. E que Deus me use onde eu estiver ali na minha profissão, porque se Ele me colocou ali é porque tem um propósito com isso, que não é só treino, não é só atleta, não é só mais um amigo. Com certeza tem alguma coisa ali para acontecer de muito grande com o que Ele tem planejado para mim. Caramba. Nós estamos muito, muito felizes. Eu repito, é um prazer imenso receber a Adri aqui, a Adri, a minha comadre. A gente sempre pensa assim de trazer pessoas que vão agregar. Em especial, você agregou muito na minha história e esse momento aqui dentro da Nexa também é mais um episódio pelo qual a gente compartilha junto. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nós trouxemos um presente para você. Presente para ti. Que lindo, mais uma florzinha para mim, pro meu jardim. Nós comentamos das escolhas das cores, né? Eu acho que uma diversidade de cores descreve muito quem você é como essência. Mas um ponto muito importante, Adri, é você continuar sendo essa pessoa que sempre foi, igual a gente comentou, uma mulher muito estruturada. Quando eu olho para você, eu vejo um lugar, um porto seguro, e eu sempre disse isso para ti. E é muito bom ver esse crescimento de vocês, tanto como equipe, como casal e como mulher, e cristã também. Uau, que gostoso ouvir isso. Eu adorei receber a Adri aqui também, se superou todas as expectativas, exato. A gente colocou tudo que a gente sempre pensou no início que a gente comentou, o Nexa é para ser isso, né? E ter você aqui, com certeza, para as mulheres que vão assistir a gente aqui depois, ou que assistiram a gente aqui agora, vai fazer diferença, vai somar. Então, acho que se em um podcast a gente alcançar uma vida, já foi muito já. Já alcançamos o objetivo, entendeu? E eu tenho certeza que vai alcançar muitas mulheres aqui. A sua experiência, o seu testemunho como mulher, como esposa, como atleta. Eu fiquei muito, muito feliz em te receber aqui. Foi uma tarde maravilhosa de conversa aqui. Eu tenho certeza que muita mulher vai gostar. Inclusive, se você está aqui acompanhando a gente, não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho para toda sexta-feira bater um papo aqui com a gente, igual foi hoje aqui, maravilhoso. Um cafezinho, muita conversa, leve, colocando tudo na mesa, né, Thay? Exatamente. E um ponto também, onde as meninas que estão assistindo aqui esse episódio podem te encontrar, qual que é o Instagram, como que entra em contato com você? Lá no nosso Instagram, Tati Moura Sinop, ou se digitar Adriane e Giovanni também já puxa lá. Tem nosso WhatsApp e estamos aqui para servir. Então, às vezes, a pessoa olha pra gente, se identifica, né? Nem sempre é só um treino, tá? Às vezes a gente só precisa se conhecer e ali nasce alguma coisa. Estamos aqui para servir. E eu tô muito feliz pelo convite. Gente, eu fiquei muito honrada, tá? Do convite. Você acredita que eu fiquei surpresa? Da onde? Minha comadre me convidando para um podcast. Eu falei, caraca, tá? E foi um dos primeiros nomes que a gente citou no início. Então, eu fiquei honradíssima, gente, do fundo do meu coração. E dizer que é lindo isso que vocês fazem. Obrigada. Tava precisando de um espaço como esse, com pessoas com a mentalidade de vocês, com o posicionamento de vocês. Porque não é só ter um podcast e abrir um espaço para mulheres. É o propósito que vocês têm com isso, que é lindo, que não é só... Porque falar por falar, um debate, alguma coisa do tipo, pode ter em qualquer lugar. Mas o que vocês têm é lindo, eu acho... E fico feliz de eu fazer parte desse podcast aqui e dizer... Cara, isso combina muito com você. A Thay sempre falava isso, que tinha vontade de fazer um podcast, e eu só escutava. E hoje, ver você fazendo isso, eu fico muito feliz. Quero que Deus use muito vocês, tá? No ouvir, no falar, no olhar, no sentir, que isso alcance os 4 cantos dessa terra, tá? Com as pessoas que vocês vão entrevistar aqui e ajudar muitas mulheres. Me sinto muito honrada e feliz mesmo de estar aqui, viu, gente? A gente que agradece, né, Thay? Eu agradeço muito. E a gente agradece também as mulheres que acompanharam a gente aqui hoje.
Obrigado por acompanhar o nosso podcast. E nós nos vemos aqui na próxima sexta-feira. Isso aí. Um beijo e até sexta. Uau.